E aí pessoal do vídeo, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Adriano Leres. Estamos aqui para mais uma aula de História. Estou gravando aqui da escola, no ensino híbrido. Temos alguns alunos aqui em sala, que depois na outra semana vão assistir essa aula, então eles vão falar assim, eu estava nessa aula. Beleza? Então estamos aqui para mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos falar aqui sobre a Mesopotâmia, é uma continuação, porque na aula passada eu já comecei falando sobre a Mesopotâmia. Então aqui a gente vai continuar esse mesmo assunto. Eu vou fazer uma breve revisão para quem esqueceu, ou para se você não estava na aula, ou alguma coisa do tipo, você se situar no tempo aqui, beleza? Em seguida eu vou explicar sobre os acádios, que vai fundar a cidade da Babilônia, na Mesopotâmia. Vou falar sobre os assírios e os caldeus. E, por final, explico os exercícios. Nossas aulas estão sendo aulas assíncronas, que vocês podem assistir na hora que vocês acharem melhor, de manhã, de tarde, de noite. É importante lembrar sobre isso. No final da aula, não esquece de preencher o link que está na descrição do vídeo, que é a lista de presença. É dali que eu vou tirar a sua participação. Beleza? Os da sala aqui também já estão sabendo disso. Tá bom? Então vamos lá. Para começar, professor Adriano Leres, da aula de História. Na aula de hoje é a aula número 2 do segundo bimestre, que vai da página 10 até a página 18, tá bom? Tô sumindo do vídeo aí para poder mostrar a lousa. O tema da aula de hoje é Mesopotâmia. Vamos lá, revisãozinha da aula passada. O que é Mesopotâmia? Meso quer dizer entre. Potamia vem de pótamos, que quer dizer rios. Então, Mesopotâmia é aquela região localizada entre rios, beleza? Quais são os rios? Rio Tigre e Rio Eufrates, certo? Então são dois rios, Rio Tigres e Rio Eufrates, beleza? Esses são os dois rios da Mesopotâmia. Então esse é o conceito de Mesopotâmia. O que é o conceito? O conceito é o que significa esta palavra. Então a palavra Mesopotâmia é a região localizada entre o Rio Tigre e Eufrates. São as primeiras civilizações que surgiram na humanidade. Primeira vez que vai surgir Estado, governo, economia, escrita, que são os povos sumérios, que eu expliquei já na aula passada, né? Quem assistiu a aula passada. Essa região hoje, atualmente, se vocês quiserem saber, olhar no mapa, é onde hoje é o Iraque, a Síria, o Irã, tá certo? Ou a região chamada de Oriente Médio. Aquela região que você liga a televisão para ouvir notícia, só fala de problema. É guerra entre povos do Oriente Médio, é guerra contra o terrorismo, é guerra por petróleo, justamente essa região mesmo que a gente está falando aqui, tá bom? Vamos lá, então os sumérios são os primeiros povos que se fixaram nesta região da Mesopotâmia, são os povos que criaram os primeiros canais de irrigação. O que é canal de irrigação? É trazer um rio mais próximo das pessoas. Vamos supor, a gente mora aqui, região 120, São Pedro, Fazendinha, como que a gente vai beber água? Vamos supor que aqui não tem rio aqui perto, o mais perto é o Tietê. Ah, professor, mas aquele rio tá sujo, tá poluído, não dá para beber água. Tá, mas vamos voltar no tempo. Ele foi poluído recentemente. Há 1000 anos atrás não tinha poluição no rio Tietê. Então como é que a gente ia fazer todo dia lá para buscar água? Não, professor, é muito longe. Então, era preciso uma grande obra, pensa na grande obra, para fazer aquele rio chegar até nós. Ah, professor, mas aqui o 120 é um bairro alto, não vai chegar. Dá para fazer. Nem que seja lá embaixo, não sei, mas dá para fazer alguma coisa. Ah, mas e o São Pedro? Não sei, dá para fazer. Para isso servem os engenheiros. Professor, mas aí como é que vai organizar? Quem que vai mandar o povo trabalhar? Para isso servem os governantes. Para isso vai servir um rei, um imperador. Ah, mas quem vai trabalhar vai ganhar o quê? Para isso servem os salários. Estão entendendo o que é uma civilização? Uma sociedade organizada? É justamente isso que surgiu lá. Um império. Surgiu o Estado, né? O Estado imperial da Mesopotâmia, na figura dos sumérios. Depois, agora já vindo para a aula de hoje, os sumérios vão perder essa região. Quem vai dominar a região serão os acádios, que depois perderão também a região para os amoritas, que é o que a gente vai começar a falar aqui na aula de hoje. Todos esses são povos que habitaram a Mesopotâmia, tá bom? Então agora a gente vai falar sobre os povos amoritas. Tudo bem? Se tiver alguma pergunta aqui na sala, pode levantar a mão, tá bom? Então, os povos amoritas, eles vão dominar a região da Mesopotâmia e vão criar uma cidade, né? Ou vão colocar a capital da Mesopotâmia na Babilônia. Já devem ter ouvido falar esse nome, principalmente na Bíblia fala, alguns reggaes, né? Música de reggae fala, Babilônia, Babilônia.
Normalmente, quando falam da Babilônia, falam como um lugar ruim, falam como um lugar mau, lugar de perdição, coisa nesse sentido. Por quê? Por conta dessa passagem aqui, ó, os caldeus é um dos povos que habitaram a Mesopotâmia. Eles fundaram o segundo império babilônico na figura de Nabucodonosor. Esse rei, ele vai escravizar os povos hebreus. Professor, quem são os hebreus? O povo da Bíblia. Sabe aquele povo que está escrito na Bíblia lá, de Isaac, Jacó, Moisés, Davi? Então, esse povo é chamado de povo hebreu. E esse povo hebreu vai ser escravizado na Babilônia. Então, quando os hebreus estavam na Babilônia, tudo que eles viam, eles não achavam legal, porque não era de acordo com a cultura dele. Por isso que eles vão falar muito mal dos povos babilônicos, como lugar de perdição, lugar que adorava outros deuses e etc. Tá bom? Então é importante lembrar disso. E até na história é assim, né? Normalmente, um vai falar mal do outro que é o seu inimigo ou seu divergente, né? Seu diferente. Tá bom? Vamos lá, continuando aqui então. Na Babilônia, o que é importante a gente destacar aqui é que no ano de 1728 antes de Cristo, tá bom? Então Cristo não tinha nascido ainda, tá bom? Não existia Jesus ainda nessa época, ele não tinha nascido. Teve um rei muito importante chamado Hammurabi. Esse rei Hammurabi, por que ele é importante ser destacado aqui? Porque ele vai criar mais canais de irrigação, grandes obras. Ele vai colocar o povo para trabalhar, para construir grandes obras de irrigação. Ele vai ampliar o seu poder político, né? Vai mandar cada vez mais. E o poder dele também era religioso. É como se ele mandasse a serviço de Deus. Claro que não Deus da Bíblia, porque aqui é outro povo, tá bom, gente? Então, quando eu falo a Deus, aqui vocês entendam outros deuses. Por exemplo, os babilônicos, né, eles adoravam o deus Marduk, se eu não me engano, e tem outros deuses. Então, não tem a ver com os deuses da Bíblia, tá bom? Porque são povos diferentes. É importante lembrar disso, tá bom? O que mais? A sociedade. Na sociedade babilônica, professor, o que é sociedade? Sociedade é como o povo está dividido. A divisão entre o próprio povo é chamada de sociedade. Professor, a gente é dividido hoje? O que vocês acham? A gente é dividido hoje? Só que a gente é dividido em classes. Classes sociais. Classe alta, classe média, classe baixa. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. A pessoa que é da classe alta, ela tem a mesma vida de quem é da classe baixa? Não, a cultura é diferente, a forma de falar é diferente, os passeios são diferentes, a comida é diferente, os perfumes são diferentes, as roupas, entendeu? Então a gente é dividido. Ah, professor, mas a lei é igual para todos. Era para ser. Só que na hora que vai para o banco dos tribunais, lá na frente do juiz, a classe alta tem dinheiro para pagar bons advogados, a classe baixa já não tem. A classe alta tem influência política, a classe baixa já não tem, entendeu? Então essas são as divisões atuais, no Brasil atual. Na Babilônia também tinha isso? Claro que tinha, porque lá eles eram divididos entre proprietários, aqueles que têm posse, aqueles que têm terra, os funcionários do palácio, os funcionários do rei, no caso, né? Funcionários do rei, e os pobres, os trabalhadores, tipo eu sou trabalhador, então lá eu seria um trabalhador também, provavelmente. Professor, então qual que é melhor ser aí? É melhor ser proprietário, né? Melhor ter terra. Segundo, melhor ser funcionário do palácio. Porque o funcionário do palácio, se o rei gostasse dele, ele podia dar terra. Então eles poderiam ser proprietários também. Só que, e se esse proprietário entrasse em dívida, começasse a dever muito, perdesse tudo, ele podia virar trabalhador. Certo? Então não ache que o proprietário é proprietário para sempre. Não, se ele começar a contrair dívida, ou se ele fizer coisa errada, que depois a gente vai falar sobre o código de Hammurabi, ele pode perder tudo. Ele pode virar um trabalhador. E até o trabalhador pode se tornar escravo. Como que vira escravo nessa época aqui? É igual no Brasil, por exemplo. O Brasil, o critério de escravidão no Brasil era cor de pele. Vocês lembram disso? Já estudaram, já? Quem foi escravizado no Brasil teve um critério de cor de pele. Foi a única vez na história da humanidade que aconteceu isso, que é a escravidão moderna. Antes disso, a escravidão que a gente está falando aqui agora era preso de guerra ou endividado. Ninguém olhava, você tem cara de escravo, eu vou te escravizar. Ah, você tem cara de escravo. Não tinha isso. Escravidão era, perdeu a guerra, escravo. Ah, mas olha a minha cor de pele. Não existia isso, gente. Ah, mas eu sou legal. O problema é seu, você perdeu a guerra. Ou então você está me devendo. Eu estou te devendo. Mas você não tem condição de pagar? Não, não tenho condição. Então você vai trabalhar aqui para mim de graça. E eu vou te dar comida. Isso é escravidão. Beleza? Então, era
Era dividida a sociedade dessa forma. Agora deixa eu falar uma coisa importante da Mesopotâmia, principalmente da Babilônia, que foi o código que o rei Hammurabi criou. Ele criou um código chamado Código, tem o nome dele, né? Código de Hammurabi, que vai ser a primeira vez na história da humanidade que as leis, preste atenção no que eu vou falar, isso é importante, as leis serão escritas. Por que é importante uma lei escrita? Porque se está escrito, é igual para todo mundo. A gente não pode voltar atrás. Por exemplo, uma lei falada. Eu vou lá e falo assim, ó, gente, vocês têm que fazer um trabalho, ó. O trabalho vocês vão ter que fazer assim, assim, assado. Aí ela faz, assim, assim, assado. Aí eu falo, não, tá errado. Ela vai falar assim, não, mas tá certo, o senhor falou isso. Eu falei, eu não falei isso. Ela fala, você falou. Eu falo, não falei. Falou, não falei. E aí, como é que prova? Por isso que é importante estar escrito. O escrito não dá para voltar atrás. Então, se eu escrevo na lousa, ela tira uma foto, ou eu escrevo no papel e colo ali, ela vai falar, ó, tá no papel. Aí eu vou falar, não tá no papel. Ela fala, então vamos lá ver. Ou então ela fala, a foto aqui, ó, que o senhor escreveu. Aqui, ó. Aí eu olho e falo, é mesmo, eu escrevi. Eita, então eu que estou errado. Deu para entender por que é importante uma lei escrita? Então, se o prefeito decretou, está no decreto, publicou, é aquilo que está lá escrito. Então o prefeito não pode voltar atrás e falar assim, eu não escrevi isso. A gente pode falar, escreveu sim, está no decreto. A mesma coisa o professor na sala de aula. O professor escreveu? Já era, vale para todo mundo, até para o professor. Se eu colocar aqui, ó, gente, está escrito ali, ó, ou então, vamos lá, ó, escrito, obrigatório uso de máscara. Vocês não podem falar que não sabia. Eu também não posso falar, tirar minha máscara, eu não sabia. Como não sabia? Está escrito ali, ó. Certo? Vocês entenderam por que é importante a lei escrita? Então tem que cobrar isso. Então se alguém falar, ó, tem que fazer tal coisa, então escreve aí para nós, professor. Pode escrever aí pra gente? Por quê? Não, porque eu quero tirar uma foto, quero ter o registro. Porque vai que o senhor volta atrás depois. Não estou dizendo que o professor vai voltar atrás, mas é importante a lei escrita. Então vai ser a primeira vez, o Código de Hammurabi vai ser a primeira vez que vão escrever as leis. Que será na forma de uma escrita cuneiforme, que eu já falei sobre essa escrita, que os sumérios criaram, já falei sobre isso na aula passada. E como é que era a lei antes de escrever? Antes de escrever era o princípio de talião. O que é o princípio de talião? Antes eles faziam assim, ó. A regra era olho por olho. Pode falar, hã? Não. Então, ó, o princípio era olho por olho, quase. Olho por olho, dente por dente. Era essa a regra. Então, quer ver? Como assim? Não entendi. Tá, vou explicar pra vocês. Olho por olho, dente por dente, era mais ou menos assim, ó. Vamos supor, ela pegou o lápis dela. Qual é o seu nome mesmo? Larissa pegou o lápis da Carol. Aí a Carol reclama, professor, Larissa pegou meu lápis. Aí eu consigo achar a prova certinho, falar, você pegou o lápis dela? Então pego o dela. Estão entendendo? Um roubou o outro. O que faz? Rouba ele também. Entenderam? Fulano matou ciclano. Então mata o fulano também. Vocês estão entendendo? Esse é o olho por olho, dente por dente. Então era uma regra bem rígida. Se um arquiteto, quer ver, vou dar um exemplo. Se um arquiteto é aquele que desenha casa, certo? Vocês sabem que é o arquiteto, né? Engenheiro, arquiteto. Se o arquiteto construísse uma casa, eu construí uma casa para a Larissa, e a casa da Larissa caiu, o que eu tinha que fazer? Dar minha casa para a Larissa. Entenderam como é que era a lei? Agora, se a casa da Larissa que eu construí caísse e morresse, o cachorro da Larissa, eu tinha que dar minha casa para a Larissa e meu cachorro morre. Olho por olho, dente por dente. Tem que ser igual para todo mundo. Estão entendendo? É tipo assim, professor, ele me deu um soco. Vou dar um soco nele também. É isso, olho por olho, dente por dente. Qual é o ponto, não vou dizer que é positivo, mas o que é interessante nessa lei? O interessante é que a lei é muito rígida. Para quem gosta de pena de morte, essas coisas, ia adorar. Ah, me deu um soco, vou dar um soco nele também. Só que o lado ruim disso é que vai virando uma bola de neve. Se um mata o outro, aí começa a um matar o bicho, já era. Entendeu? Mas vocês entenderam, né? O Código de Talião tinha a regra que era o seguinte, se um quebrar o braço do outro, esse um terá o braço quebrado também. Se a mulher trai o marido, ela será jogada na água. Lançada na água. Tem umas regras assim. Vocês conseguem achar, se vocês que estão me assistindo no vídeo aí, se quiser procurar na internet, Código de Hammurabi, tem mais de 200 leis. Lá, vocês podem ler lá tudo certinho. Vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Era uma lei bem rígida. No Brasil hoje, nós temos alguma coisa nesse sentido? Não. Porque a nossa Constituição atual, ela é a de 1988. Ela é baseada nos princípios dos direitos humanos.
certo? Direitos humanos a gente tem que respeitar o ser humano, mesmo que ele for a pior pessoa, mas a gente tem que respeitar a humanidade dessa pessoa. Esse é o princípio dos direitos humanos, tá bom? Ninguém pode ter sua humanidade perdida, tá certo? Porque quando a gente começa a aceitar a humanidade das pessoas sendo perdidas, a gente corre o risco da gente ter a nossa humanidade perdida também. As pessoas nos tratarem igual coisa. Então esse é um risco. Então quem defende os direitos humanos é pensando justamente nisso. Então no Brasil, tem pena de morte? Algumas vezes tem. Algumas vezes tem. O que eu quero dizer é o seguinte: o governo, o juiz, o delegado, ele pode sentenciar alguém à morte se essa pessoa matar alguém? Não pode não. No Brasil a gente não tem pena de morte. O que tem às vezes são leis paralelas. O que é lei paralela? Por exemplo, a gente sabe pela lei, se um estuprador for pego, ele vai preso, certo? Só que se a comunidade pegar esse estuprador, o que acontece com ele? Morre, porque aí sim, aí é diferente. A comunidade segue a lei de Italião. Certo? Por exemplo, não está escrito na lei que não pode, sei lá, mexer com a mulher dos outros. Não está escrito isso na lei. Porque é a lei de Italião. É como se fosse. Não é a lei de Italião, né? Mas é os princípios da lei de Italião. Olho por olho, dente por dente. Mexeu com a mulher dos outros, tá ferrado. Certo? Então é importante saber essas leis paralelas também que existem. Tá bom? Entenderam o Código de Hammurabi? Que é uma lei da antiguidade, que foi criada, a primeira vez que foi criada uma lei. Tá, continuando aqui então. Agora eu vou explicar sobre os assírios. Quem são os assírios? Eles vão dominar a Babilônia, né? Dominar os povos babilônicos, certo? E aí, eles que vão mandar em toda a região da Mesopotâmia. Vão criar cidades como a de Nínive, vão criar a biblioteca de Nínive, a primeira biblioteca da humanidade, certo? Primeira vez que vai ter uma biblioteca. Que mais? Eles são conhecidos por serem extremamente militarizados. Militarizados quer dizer, eles mandavam muito bem com arma. Não era arma de fogo, mas é com armamento. É a primeira vez na história da humanidade. Eles eram muito cruéis. Quando eles pegavam um oponente, alguém que se revoltava contra eles faziam punições extremamente severas. Empalamento, enforcamento. Tinha uma punição deles que é... Empalamento é furar a pessoa. Só não vou falar porque é meio estranho como então não quero falar algo violento. Mas se quiser pesquisar depois, tá bom? Mas é uma punição que eles faziam na antiguidade. Tem uma que assim, eles colocavam a pessoa pendurada lá, só que não era pra enforcar, amarrada, tipo, segurava em alguma coisa e aí cortava a corda. Aí quando ela caía... cortava a cabeça. Isso. Ou não, então no espeto. Certo? Então essa é uma das punições. Outra que eles faziam, que era o esquartejamento. Eles pegavam, por exemplo, o cara roubou ou tentou se revoltar contra o rei. Eles pegavam 4 cavalos, amarravam os 4 cavalos em cada membro da pessoa. Aí batia nos cavalos. Os cavalos iam para cada lado. Entenderam? Só para vocês verem como eles eram cruéis. Então as pessoas tinham medo de se levantar contra eles. Uma novidade, eles criaram um carro de guerra. Sabe, hoje em dia a gente tem o tanque de guerra, não tem? Tanque de guerra? Então, eles criaram um carro de guerra. Porque assim, na humanidade, gente, tem uma coisa muito interessante. As pessoas criam coisas boas. Só que alguma pessoa sempre vai ter essa ideia assim, ó. Dá pra matar a gente com isso? Certo? Tipo, inventam, sei lá, uma vacina para curar uma doença. Aí alguém fala, ué, mas peraí, então dá para criar uma doença para matar mais gente com isso? Então é possível, é possível. As pessoas falam, peraí, a faca, para que serve a faca? Para cortar pão, para cortar comida, pra gente fazer comida. Aí alguém fala, mas peraí, essa faca dá para matar gente? E aí começam a usar nas guerras. Estão entendendo? Quem inventou a roda foram os sumérios. Para que eles inventaram a roda? Para transportar coisa. Transportar água, comida, mantimento, cereais, milho, trigo, certo? Aí os assírios falaram, mas peraí, dá para matar gente com isso? Matar alguém com a roda? Não, a gente faz o seguinte, a gente pega, porque assim, eles usavam os cavalos, né, a roda e tal, para transportar comida. Então o que eles faziam? Eles faziam uma carroça grande com 4 rodas, certo? E amarrava num boi ou num cavalo para transportar. Só que para fazer guerra com isso era difícil, porque ficava pesado, 4 rodas para virar. O que eles começaram a fazer? Eles colocavam só 2 rodas e amarravam em 2 cavalos. Então, 2 cavalos correndo era menos peso. Então pensa na velocidade que eles conseguiam. E eles usavam isso para matar gente. Então espada dos lados e eles vinham naqueles, eu não sei nem o nome disso, mas a gente chama de carro de guerra. Então eles vinham, passavam e matavam todo mundo. Então a máquina de guerra deles era muito boa.
Eles tinham aqueles instrumentos também de derrubar a parede, né, que era tipo um tronco, né, e vinha e batia nas portas. Eles eram muito cruéis e bons, muito bons também em fazer guerra. Aí eles saqueavam, né, eles roubavam tudo nas cidades que eles invadiam, escravizavam os povos conquistados. E a forma de poder deles era muito centralizadora, o rei que controlava tudo, tá bom? O rei dos assírios, um dos mais conhecidos, é o Assurbanipal, esse é o nome dele. Eles que vão inventar a astrologia. Vocês sabem o que é astrologia? Sim, se eu não me engano é da constelação. Isso, constelação. E das estrelas. Isso, só que é diferente da astronomia. A astronomia é o estudo dos astros. É o que estuda como ciência. Já a astrologia é a leitura dos astros. Tipo signo. Isso, tipo signo, exatamente. Não confundir com astronomia. Na escola, vocês vão estudar astronomia. O professor de ciências tal vai trazer astronomia para vocês. Não é astrologia. Astrologia é tipo você olhar as estrelas à noite e falar, olha, estamos chegando na constelação de Touro. Isso significa que as pessoas que é desse signo vão amar mais. Elas terão mais dinheiro, mais sorte no emprego. Sabe? Entenderam? Então é tipo isso. Isso é astrologia. Não é astronomia. Foram os assírios os primeiros a fazerem isso. Eles subiam em cima dos grandes templos, que eu já vou falar aqui, ó, que é os zigurates. Os antigos subiam nesses templos. Eles não tinham ainda luneta, não tinham os instrumentos que nós temos hoje. Mas eles ficavam observando os astros, fazendo a contagem para ver como é que se movimenta. E dali eles tiravam a interpretação sobre a vida das pessoas em cima dos astros, certo? Com base nos astros. Professor, eu acredito. Boa sorte. Ah, eu não acredito. Boa sorte também. Ninguém é obrigado a concordar ou discordar, tá bom? Cada um pensa como achar melhor. Quer falar? Não? É que você levantou a mão porque você queria falar, tá bom? Continuando então. Em 612, os caldeus conseguem dominar o território dos assírios. Aí eles voltam a capital para Babilônia. Por isso que fala que é o segundo império babilônico, porque o primeiro foi esse aqui, ó. Primeiro império babilônico, segundo império babilônico. Nesse segundo império babilônico, é no reinado do rei Nabucodonosor, tá bom? O que o Nabucodonosor ele trouxe de melhorias? Ele que vai organizar a construção dos zigurates. O que é zigurate? Tem na apostila, depois vocês vão ver. São grandes construções, parece pirâmide. Só que é um pouco diferente, porque eles têm grandes escadarias, assim, ó, tipo escadaria. Aí aqui em cima é onde eles ficavam observando os astros, certo? Então as construções bem legais, bem interessantes. Mas é chamado de zigurate, não é pirâmide. Pirâmide é no Egito, que a gente vai estudar depois, na próxima aula. E ele vai organizar também, o Nabucodonosor, dizem que ele fez para a mulher dele, de presente sei lá se é de aniversário, não sei, mas foram jardins suspensos. O que é jardins suspensos? São plantações, assim, tipo, é jardim mesmo, é para enfeitar, no alto das muralhas, das construções. É assim, não sei se alguém aqui vai querer ser arquiteto quando crescer, quando ficar mais velho. Mas se vocês forem arquitetos, vocês vão acabar estudando isso aqui, porque é uma referência até hoje. Se você for para São Paulo, nas grandes cidades, até hoje, existem lugares que eles tentam fazer jardim suspenso. Você vê no alto de prédio, árvores, coqueiro, ou em cima das casas. Por quê? Porque é uma referência o jardim suspenso. Então, o arquiteto, ele tem essa coisa. O arquiteto não é só o cara que constrói a casa. Ele constrói a casa para ser bonita. Então, ele vai falar, não, já sei, eu tive uma ideia aqui. E se a gente inspirar essa escola nos jardins suspensos da Babilônia? Alguém vai falar, nossa, você tá doido? Como assim? É simples, essa escola já é maravilhosa. Então, o que a gente faz? No teto da escola, a gente constrói um jardim. Coloca uns coqueiros, coloca, de repente, um chafariz, coloca umas samambaias, umas flores. Vai ser lindo, porque a cidade é tão cinza, cheia de concreto. Agora, se a gente colocar várias plantações em cima da escola, a escola vai ficar verde, olha que maravilhoso. Vocês estão entendendo? Então, é uma referência aí o Jardim Suspenso da Babilônia. Vamos lá então, galera. Agora, nessa parte da aula, eu vou explicar apenas os exercícios, tá certo? Então, vamos lá. Os exercícios vão começar aqui na página. Ó, na aula passada a gente fez até o 9. Então, na aula de hoje, nós vamos começar da página 12 em diante.
Tá bom? Então, na página 12, nós já começamos a falar aqui sobre a Babilônia. Primeiro exercício, página 12. Então, pega a sua apostila. Se você ainda não pegou a sua apostila, dá um pause no vídeo, que é o tempo para você pegar a sua apostila. Usa aqui da sala, depois eu explico para vocês com mais calma, tá bom? Vamos lá, mas se quiser anotar, pode anotar, fica à vontade. Então, página 12, da unidade... deixa eu ver a unidade, que eu não tinha falado no começo da aula. Então, é a unidade... Eita, sumiu a unidade, eu acho que é a unidade... Peraí. Unidade 3, tá bom? Então só para anotar aqui que eu esqueci de colocar, é a unidade 3, tá bom? Então nós vamos falar aqui sobre Babilônia. 1. Na Babilônia, as pessoas podiam mudar de posição social ao longo da vida? Explica a seguir como isso era possível. Então, no 1, a pergunta é, as pessoas poderiam mudar a sua posição social? O que vocês acham, vocês aqui da sala? Poderiam? Poderiam. Parabéns. Qual é o seu nome mesmo? Larissa. Parabéns, Larissa. Poderiam. Então, a resposta é sim. Por que elas poderiam mudar? Então, se você quiser argumentar aí, ó, tá perguntando assim, explique. Então, vamos explicar bem breve aqui, só para vocês fazerem depois na apostila. Como é que as pessoas poderiam mudar de situação? Simples. O proprietário... Se ele ficasse devendo, então por dívida, eu estou abreviando, tá? Mas por dívida, ele podia se ferrar e virar escravo. Um funcionário do governo, ele poderia receber terra. Aí ele receberia a terra e passaria a ser proprietário. E a mesma coisa um trabalhador, escravo, a mesma coisa um escravo. Ele era escravo de um proprietário, o proprietário poderia libertar ele. Certo? Então, é possível mudança? É possível sim. Tá certo? Então, esse daí é pergunta 1. Vamos para 2. Então, dá um pause no vídeo para você poder responder, que agora a gente vai explicar a 2. Tá bom? Aí, se você respondeu, solta o pause. 2. Registre a seguir algumas situações que comprovam a presença da lei de Talião no Código de Hammurabi. Então vamos lá. Registre a seguir algumas situações que comprovam a presença da lei de Talião no Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é aquela lei que eu expliquei para vocês, que é olho por olho e dente por dente. O Código de Talião, ele falava isso, olho por olho, dente por dente. Tá certo? Vamos lá. Nós podemos falar assim, na apostila tem alguns textos falando aqui, é que eu não fiz a leitura aqui em sala, no vídeo também, né? Mas tem aqui, ó, na página 10, tá falando assim, ó, o fundamento da lei de Talião é a revanche ou a vingança. Assim, um crime de sangue exige a pena de sangue. Um crime cometido por um membro de uma família pode levar todos os membros da família a sofrer punições. O que mais aqui? Deixa eu ver que parte que tá falando aqui, ó. Para outros crimes, as penalidades variavam. A punição ia desde amputação de mão, orelha, até o ato de arrancar um dos olhos. Então, a pergunta aqui. Registre a seguir algumas situações que comprovam a presença da lei de Talião. É só você colocar isso. Havia punições, então, ó, havia... Eu não vou escrever, senão não vai dar tempo aqui, porque é muita coisa. Então, havia punições em que eles defendiam a violência, vamos colocar assim, a violência contra os olhos das pessoas, braços, o que mais que tá falando aí? Morte, que era a pena de morte, certo? E etc. Tudo bem? Então vamos para o próximo. Pausa no vídeo aí para você poder responder com as suas próprias palavras. E nós vamos aqui para o exercício da página 14 agora. Então, ó, página 14. Esse aqui que a gente respondeu acima era da página 12, tá? Então, página 12. Agora é da 14. Vamos lá, na página 14 tem um texto aqui, né? Deixa eu ver se esse texto começa na 13. Eu sou Assurbanipal, que é o rei lá, né? Assurbanipal. Rei do universo, rei da Assíria, a quem Assur, o rei dos deuses, e Ishtar, a dama da batalha, são deuses, né? Ditaram um destino heróico. Eu sou Assurbanipal, o grande rei, o poderoso rei do universo, rei da Síria, rei dos 4 regiões do mundo, rei dos reis, príncipe inigualado, que ao comando de Assur exerce o governo do mar superior ao inferior e pôs submissos a seus pés todos os príncipes. Pensa no poder desse cara.
cara, né? Ele manda no mar até embaixo do mar, ele está dizendo aqui, né? Ele é o rei dos reis, ele é o poderoso, ele é o rei do universo. Pensa num poder que esse cara tinha. Então, aí vem a pergunta aqui na página 14, tá? Página 14, que é a perguntinha, é a única da página 14. Esse texto encontrado em um tablete de argila foi traduzido somente no século XX, quando foi decifrada a escrita cuneiforme praticada pelos povos da Mesopotâmia. O rei assírio, Assurbanipal, comandou os assírios entre 668 a.C. a 627. Registre quais eram as características de um rei assírio comprovada pelo texto. Então, vamos lá, a pergunta é: qual eram as características desse cara aqui, ó, do Assurbanipal? Vamos lá, fala aí vocês aí da sala. Ele era um rei sem poder? Não, ele era um rei poderoso. Rei poderoso. O que é um rei poderoso? É um rei que mais? Que ele é? Além de poderoso, ele consegue o quê? Ele consegue mandar na região ou nas pessoas. Influente. Pode ser essa palavra? Então ele era um rei poderoso, influente. Quem mais? As pessoas tinham medo dele? Sim. Então ele era temido. Certo? Algumas características aí. Se vocês quiserem colocar mais, vocês que estão assistindo o vídeo aí também, se quiser colocar mais características, fiquem à vontade, os da sala também, tá bom? Vamos para o próximo, só para vocês entenderem aí e eu poder ajudar vocês. Página 16. Ó, é a página, tá? Página 16. Na página 16, tem uma pergunta que é assim, ó. Faça um texto comparando os principais povos que estabeleceram na Mesopotâmia, tendo como referência as contribuições culturais de cada um. Ó, aí é fácil, tá certo? Então vocês vão pegar, eu vou colocar os povos, depois vocês colocam as contribuições deles, vocês da sala também, tá bom? Ó, os povos são os sumérios. Aí vocês colocam 2 pontos e colocam aí algumas coisas interessantes que eles fizeram. Que mais? Os amoritas. Aí pula umas linhas aí, o espaço é grande, então pode pular umas linhas. 2 pontos e aí depois espaço para vocês escreverem. Os assírios. 2 pontos, espaço para escrever. E por último, os caldeus. Caldeus. 2 pontos, espaço para escrever, tá bom? Vamos lá, deixa eu dar umas dicas. Sumérios, escrita, eles inventaram a escrita, e os canais de irrigação. E a roda, se quiser colocar também a roda, pode. Os amoritas criaram um código do quê? O código de lei. Isso, que é o código de Hammurabi. Código de Hammurabi ou o Código de Leis de Hammurabi, tanto faz. O que mais? Fizeram canais de irrigação também. Os assírios. Quem eram os assírios? Era um povo conhecido pelo quê? Quais as características dos assírios? Crueldade e a astrologia. Boa, é isso aí. Então, crueldade, a astrologia. Aí se quiser colocar guerra, carro de guerra, escravidão, aí é com vocês. E os caldeus? Quais as características dos caldeus? Vamos lá. O que eles construíram com eles? Os zigurates. Isso, os zigurates. Os jardins suspensos. Isso, eu já expliquei. Então é isso aí que vocês vão fazer na página 16, tá bom? Eu vou apagar, mas aí depois vai ficar no vídeo aí que vocês podem assistir depois, tá bom? Que a gente vai para as próximas páginas, senão não dá tempo de explicar aqui em sala, porque já vai chegar outro professor, tá bom? Então a página 16 nós já fizemos, agora vamos para a 17. 17, ó, é a página, tá? Página 17. Eu estou explicando rápido aqui, mas depois eu explico para o pessoal da sala, ou eles podem também ter acesso ao vídeo depois. Nesta unidade, você teve acesso a um grande volume de informações. Imagine que você precisa organizar todas essas informações em um quadro. Selecione as categorias de informações, por exemplo, nome do povo, localização, característica da organização social. Peraí, vamos lá, vamos fazer o seguinte, eu vou explicar para vocês já aqui organizando. O que vocês vão fazer? Vocês podem fazer, quem já brincou de stop aqui, já brincaram de stop? Então, é tipo isso, vocês vão fazer assim, ó. Vamos lá, na página 17, vocês podem organizar assim, ó, nome do povo. Nome do povo. Aí faz uma linha assim, ó. Certo? Ó, pode ver, tem um espaço branco aqui, ó. Vocês estão vendo aí na apostila aí? Então, nome do povo, o que mais? Localização. Na apostila tem mapa, tá, gente? Se vocês não conseguirem achar no mapa da apostila, vocês podem perguntar que o professor ajuda. Deixa eu ver aqui se tem mapa.
Cadê? Mapa. Eu acho que deve ter geografia, Não, tem sim, ó. Tem aqui, ó. Tem sim, ó. Ó, então você pode falar as cidades, ou até nos textos mesmo tá dizendo onde eles eram. Ou então você pode pesquisar na internet, pode pesquisar no Google. Da onde eram os assírios? Aí vai estar escrita a cidade deles, tal, que é a Síria, né? Eles chamavam de Assíria, ou Nínive. Os babilônicos, Babilônia, tá certo? Então não é difícil não. O que mais? Localização, características. O que mais que a gente vai colocar aí? Característica da organização social. Política. Aí tem mais características. Se você quiser colocar mais coisa, pode colocar. Não precisa muito, não. Então, o nome do povo: Sumérios. Localização, onde que eles viviam? Aí vocês vão procurar lá e colocar, tá? Característica da organização social. Eles viviam da agricultura, eles construíram os canais de irrigação e por aí vai, tá certo? Então vocês vão ter que fazer quase parecido no exercício anterior, só que aqui vocês vão organizar como se fosse um stop, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar, tá? Mas só jogar no Google também lá que tem bastante informação a respeito. Então, esse é o da página 17. Agora é para finalizar, se eu não me engano. Deixa eu ver se é para finalizar. É isso. Agora para finalizar é o da página 18. Então, página 18 para finalizar. Assim como na atualidade, agora esses aqui são aqueles exercícios que eles voltam para os dias de hoje. Isso é bem legal. Assim como na atualidade, na antiguidade, os habitantes das cidades conviviam com a pobreza. Naquela época também tinha pobreza, insegurança, roubo, assassinato. As leis criadas naquele período lá, antigamente, bem como a dos tempos atuais, eram estipuladas para estabelecer a ordem e fazer justiça. Para isso que serve a lei, para todo mundo se comportar, beleza? Em nossos dias, a penalidade a ser cumprida por quem desobedece às leis é vista sobre outro aspecto. Normalmente, além de punitiva, a pena procura ser educativa. Então, no caso do Brasil, a pena não é só para, você tá ferrado, você fez coisa errada, você vai ver só. Não é só para isso. A pena é, você fez coisa errada, você vai ver só, mas a gente vai tentar te trazer de volta. Você vai ter uma segunda chance. Você vai ter que cumprir a sua pena e depois você vai ter uma segunda chance. Isso é uma pena educativa, certo? Ou pelo menos deveria ser, tá bom? Sabemos, contudo, que tanto na formulação das leis quanto no cumprimento delas, existem muitos problemas. Professor, tem lei aí que não pega não, ainda mais no Brasil. No Brasil tem essas coisas, né? Professor, tem lei aí no Brasil que não sei não, hein? Acho que não vai dar certo. Como não vai dar certo? Lei é lei, gente, tinha que dar certo. Vamos dar exemplo, vai. Agora vamos responder a Em grupo, faça um levantamento de algumas leis de trânsito estabelecidas pelo Código de Trânsito que muitas vezes não são cumpridas. Aqui está pedindo para fazer em grupo, mas aí vocês podem fazer individual, né? Professor, mas não tem espaço para responder. Pode fazer no caderno então, tá bom? Se quiserem fazer no caderno. Leis de trânsito que não são cumpridas. Vocês lembram alguma lei de trânsito que não é cumprida? Respeitar o trânsito, tipo as motos que vai passando reto, não espera. Aí, tá vendo? Não respeitam, aí você pode colocar. Não respeitam o fluxo de trânsito. Seria isso? Porque tem um fluxo. Aí tá um fluxo de trânsito e o cara se joga na frente. Entendeu? É tipo isso. O que mais no trânsito que não respeitam? Semáforos. Sempre respeitam semáforos? Não, então. Isso. Então você pode colocar lá. Tem gente que não respeita o semáforo. Quem não sabe o que é semáforo, é o farol, lá o vermelho, o amarelo, o verde, certo? O que mais? Os limites de velocidade. As pessoas respeitam? Todos respeitam? Não, então tem gente que acelera mais do que deve. Então, os limites... Isso, de velocidade. O que mais? Alguém quer lembrar mais alguma coisa ou eu posso passar para o próximo? Então vou passar para o próximo. 2. Aponte fatores que impedem o cumprimento das leis pela população. E aí, o que impede o cumprimento da lei pela população? O que vocês acham? Por que a pessoa não respeita o trânsito? Às vezes está com pressa ou não tem paciência. Pressa. A loucura da vida diária, cumprir prazos, por exemplo, um motoqueiro que ele entrega no iFood, você sabe que quanto mais rápido ele entrega, mais dinheiro ele ganha.
certo? Então, se ele for cumprir a lei certinho, andar certinho, esperar o semáforo, andar devagarzinho, ele vai entregar bem menos do que ele entrega. Então, ele vai ter um salário bem menor e talvez não vai conseguir pagar suas dívidas. Então, ele acaba entrando nessa loucura de entregar milhões, rápido mesmo. Aí é onde ele arruma problema, que ele se acidenta. Então, é isso. A pressa, a falta de paciência, a necessidade de entregar mais rápido, certo? Tem tudo isso. Tem gente que é desequilibrada, o desequilíbrio. Tem gente que é doida mesmo, que anda rápido, não tem nem pra que andar rápido, mas tá andando. Tá certo? Porque também tem aquele caso, vocês podem estar levando alguém no médico, entendeu, gente? A gente não tá aqui julgando ninguém, eu não tô julgando ninguém. Então cada um tem seu motivo pra andar rápido, sei lá, furar o farol vermelho. Mas não é certo fazer isso, né? Não é certo. Pela lei não é certo. Mas nós temos também aqui a falta de fiscalização. Se tivesse policial em tudo que é lugar fiscalizando, talvez as leis de trânsito seriam mais cumpridas. Tem essa também, né? 3. Aponte mecanismos para mudar essa situação. Aí é fácil. O que a gente pode fazer para melhorar isso aí? Vamos lá, pensem aí. Para melhorar o trânsito, o que a gente pode fazer? Ou para melhorar a pressa, melhorar para as pessoas terem mais paciência. No caso do motoqueiro, vamos lá. No caso do motoqueiro, o governo, sei lá, poderiam melhorar o salário. Porque aí melhorando o salário, ele talvez poderia andar devagar. Ah, professor, mas se mesmo assim ele continuar correndo, porque ele vai querer ganhar mais salário ainda. Aí é onde entra a fiscalização. Fiscalização. Contratar mais policiais. Certo? Talvez radares, não é isso? Não é para isso que serve radar? Radar. O que mais? Melhorar as ruas. Porque às vezes é por causa de um buraco na rua que acaba tendo um acidente, não é isso? Então, melhorar a rua. Melhorar ruas. Tá? Então, são vários exemplos, mas aí você pode colocar os que vocês acharem melhor aí, quem está assistindo o vídeo também, tá bom? 4. Registre as conclusões a que vocês chegaram na página 65 do material de apoio. A página 65 do material de apoio é aquela ao final. Então, você vai no final da sua apostila. Deixa eu ver se a minha vai ter aqui. Deixa eu ver aqui. Segundo bimestre. É isso. Tá material de apoio. Não sei se estão conseguindo ver no vídeo aí, o pessoal, os da sala. Então, no final da apostila tem o material de apoio. Então, você vai na página 65, tá escrito assim, as leis da atualidade. Aí você põe seu nome, turma, data, né? E preenche lá. O que tá pedindo aí para você preencher? As conclusões a que vocês chegaram na página 65 do material de apoio. Então, você faz um apanhado, faz um resumo disso daqui e coloca um texto aí bem legal na página 65, tá bom? Alguma dúvida, vocês que estão aqui na sala? Não? Então agora eu vou ajudar vocês a responderem as apostilas de vocês aí. O pessoal do vídeo, não se esqueçam de dar um like, é claro, um comentáriozinho aí para ajudar a gente. Se quiser dar opinião, sugestão, crítica, elogiar, fiquem à vontade. Essa aula, ela é gravada, então você pode assistir na hora que você achar melhor, de manhã, de tarde, de noite, na segunda-feira, na terça, na quarta, quinta, sexta. Sábado não, porque eu já vou fechar o formulário, então é melhor você responder antes, na sexta-feira, até sexta-feira, tá bom? Aí você pode assistir de manhã, tarde, de noite, a hora que seu pai chega, sua mãe chega, você pode assistir a hora que o vizinho te emprestar a internet, aí é com você, tá bom? O importante é assistir, é fazer os exercícios da apostila, o importante é participar, não perder o vínculo com a escola, que é tão importante esse vínculo com os estudos, tá certo? Porque o estudo é a única forma que a gente tem de melhorar na sociedade, tá certo? Então, é isso, a princípio é isso, preenche o link na descrição do vídeo, que é o link de presença, né, a lista de presença, para que você possa registrar essa aula aí e ter essa participação registrada, beleza? Desde já eu agradeço a participação de vocês, aquele abraço, até a próxima aula, valeu!